Seja muito bem-vindo ao meu canal Ítalo Fortes aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que muitas pessoas me pedem no Instagram, mas eu não gosto muito daquela rede social e também não tenho nem saco para fazer um conteúdo denso como eu pretendo entregar nesse vídeo para vocês lá no Instagram. Até porque muitas pessoas consomem coisa rápida, então eu acho que o YouTube, na minha opinião, é o melhor lugar para a gente falar sobre isso, que é justamente sobre o meu processo de escolher uma referência para a direção de fotografia que eu vá fazer ou para color grade, inclusive. A maneira como eu crio um arcabouço de referências para poder utilizar certas técnicas ou certos conceitos que eu vejo em filmes, trailers, documentários, séries e por aí vai, em trabalhos do dia a dia, digamos assim. Sei que muitos aí acompanharam o meu processo de direção de fotografia dos trabalhos que eu fiz e de color grade para clips. Então, fiz o da Rayane, fiz aí o do Garage Fuzz, que vai ser agora dia 14 de agosto. E eu quero explicar, né, como aqui que começa o meu processo criativo, como que eu desenvolvo aqui os meus conceitos, faço a separação de cenas que eu acho interessante de referência para poder aplicar e fazer o nosso Frankenstein, né? Justamente essa construção de uma base de referência para a criação. Até porque eu não acredito nesse tipo de criar do zero, né? Eu acredito que você é um grande arcabouço, né? As pessoas são um grande arcabouço ambulante de cultura, história e referências que vão aí acumulando no dia a dia e na sua vida. E é isso que eu quero te ensinar aqui, como que você constrói o seu arcabouço. Mas antes de tudo, se você não é inscrito do canal, eu te convido a se inscrever no meu canal. Aqui eu falo sobre direção de fotografia, color grading, audiovisual no geral, review de equipamentos também. E eu acho que pode ser aí um canal bem interessante para você e pode contribuir na tua vida também. Deixa aquele like que me ajuda bastante aqui no YouTube para eu poder tirar o meu tempo e explicar para você esses conceitos, explicar tudo que eu trago aqui desses vídeos. Eu tenho que parar muitas vezes algum trabalho para poder trazer um conteúdo novo para vocês. E o teu like, obviamente, me ajuda muito. Teu like, o teu comentário, isso mostra para o YouTube que tu tem interesse nesse conteúdo e ele vai continuar te recomendando. Senão você fica, às vezes, muitas pessoas me perguntam por que não recebe mais os meus vídeos, é porque não tem essa interação. E aí o algoritmo do YouTube não entende, né, que você gosta do canal, mas como você não curte e comenta, ele não te recomenda mais. Então faz esse favor aí, deixa o teu like, comentário, caso você queira deixar um comentário também, que isso vai ajudar tanto a mim quanto a você. E para você que já é inscrito aqui do canal, eu tenho a área de membros, é uma maneira de que você pode aí contribuir mais ainda com o meu trabalho, se você quiser, não seja forçado a isso, mas lá você tem conteúdos exclusivos, vídeos e aulas exclusivas sobre o DaVinci Resolve, Color Grading no geral, direção de fotografia, eu acho que pode aí contribuir também para a tua área profissional aqui no audiovisual. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para a minha tela e eu vou explicar como que é o meu processo de separar uma referência e como que eu analiso, por exemplo, aqui um trailer de um filme para separar os conceitos e aquilo que eu acho útil para guardar como referência. Antes de eu mostrar o trailer para vocês que eu separei, que eu gostei bastante, eu fiz essa curadoria. Eu utilizo aqui muito como referência a Angel Studios. Acho muito legal. Talvez você tá vendo esse vídeo agora e esse nome Angel Studios não conheça, né? Mas eles foram aí um dos que estiveram por trás da produção do The Chosen, por exemplo, e outras produções também. E aí você às vezes não conhece o nome do estúdio, mas Angel Studios, aí ele trabalha bastante em séries e filmes aí bem conhecidos e bem legais. E aqui então eu tenho, a Angel Studios, onde eu separo aqui alguns trailers que eu gosto, né, e outros que eu também não gosto, eu já assisto e já vou descartando, mas, por exemplo, o que eu vou assistir hoje com vocês é o Drummer Boy, aqui um teaser oficial aqui, que já saiu, eu vou tá com ele aqui no meu DaVinci Resolve. Mas, cara, você pode entrar aqui no próprio na própria conta do YouTube aqui da Angel Studios, né, no canal deles, e tem 671 vídeos, então tem teaser, trailer pra caramba aqui. Eu acho uma boa referência, eu sei que muita gente vai atrás de Netflix, Amazon Prime, mas eu gosto muito desses estúdios que não são tão hypados assim, como alguma coisa como Netflix, os streamings conhecidos. Então, fica aí como recomendação, dá uma olhadinha, tem muita coisa legal. Eu vou trazer, eu quero trazer mais conteúdos aqui da Angel Studios, eu não sou pago nada por isso, mas coisa boa a gente tem que trazer, né, tem que colocar aí pra todo mundo ver e conseguir
criar o seu arcabouço com fontes confiáveis e fontes boas aí de referência. Já aqui no DaVinci Resolve, então, eu tenho todo o meu todo a parte aqui, do trailer que eu já baixei, né, eu tirei o áudio porque provavelmente o YouTube, ele vai tentar barrar esse vídeo aqui, essa aula, por conta desse conteúdo da Angel Studios, mas, enfim, já me ajuda muito aí deixando o teu like e compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque o YouTube já vai derrubar o alcance mesmo e eu queria pelo menos conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis com as explicações que eu vou dar hoje aqui. E já avisando que esse vídeo não vai ser curto, provavelmente vai ser um vídeo longo. Se você quer de fato aprender alguma coisa, fica aí até o final, assiste e vamos lá continuar então. Eu vou soltar o trailer a primeira vez, eu vou fazendo algumas observações enquanto a gente vai assistindo juntos. Depois eu vou vir aqui pontuando justamente nas marcações que eu já fiz. Estão soltando aí, muito legal. Eu acho muito bonito essa estética mais antiga. Então, olha que legal, já o Angel Studios ali abrindo o teaser. Esse look mais frio, eu acho muito interessante. Olha que bonito. A mescla, né, de temperaturas de cor e essas cenas, né? Como é interessante a maneira como é organizado, enquadramento. Muito legal esse teaser aqui. Coisa linda de se ver. Uhum. Olha isso, que cor bonita, né? E esse quente aqui, ó, cara, eu tenho que parar, né. Olha esse quente, essa corzinha mais quente que remete muito, acho, sei lá, anos 40, anos 30, não sei, essa época aí muito muito legal, né, dá um calorzinho assistir, né, tipo um conforto, é isso que eu gosto muito da parte de direção de fotografia por conta disso. Olha que pôr do sol lindo, você tá maluco, olha isso, coisa linda, muito legal. Momentos de tensão. Olha que direção de fotografia linda, né. Muita gente não conhece o estúdio. Muito interessante. Esse look mais frio eu acho lindíssimo, lindíssimo. Só pelas tonalidades de cor sem áudio você já consegue ter uma noção do sentimento, né, que o trailer e o filme vai passar. Drummer Boy aí, novembro, né, muito legal. E é isso aí, pessoal. Então esse é o trailer do Drummer Boy, né. Se a gente for ver aqui falando um pouquinho do trailer, então ele tem esse aspecto que, ao meu ver, é muito bonito, essa mistura do frio com o quente. Tem muita coisa aqui de Teal and Orange, que eu sei que muitos gostam, né, desse look. Não é o único look que existe aí no cinema. Procura aí ter referências de outros looks também, né. Mas óbvio, Teal and Orange é um dos que mais domina. Mas perceba que durante todo o teaser não é só Teal and Orange que acontece, né, que rola ali. Muitas pessoas acostumam a fazer um Teal and Orange e quer aplicar em tudo que é tipo de cena, mas não, existe ali a maneira como você vai aplicar isso e como que você vai organizar isso, né. Por isso que eu gosto de analisar esses trailers de filme, de série, porque a gente tira muita coisa boa aí para contribuir para o nosso trabalho. Vamos começar então a falar da parte mais pontual aqui das pontuações que eu fiz nesse teaser. Então, já para você ter uma noção aqui de como que eu separo, né? Então vamos lá, começando aqui do passo a passo, né? Sinta à vontade para você seguir ou não o meu passo a passo, mas cada pessoa cria o seu workflow. Usa o meu como exemplo, talvez, para aperfeiçoar um para você. Então eu seleciono o trailer aqui, ou o teaser que eu quero usar como referência. De maneira primária, eu já assisto o teaser todo de maneira integral e eu percebo com um overview, assim, se eu vou ter alguma coisa que para mim vai ser útil. Então, é interessante para você tirar suas conclusões. Então, por exemplo, aqui eu não fiz marcação, mas essa cena que eu achei bem legal, até a maneira como é feito, né, o enquadramento, eu vou até deixar uma marcaçãozinha aqui que eu acho que fica bem legal. Olhando para esse cara, né, olha como fica legal o enquadramento aqui na regra dos terços, né, então nós temos aqui no cantinho, o cara atirando em linha reta e aqui seria justamente a fumaça saindo, olha como tudo orna muito bem, né, as árvores verticais, todo o preenchimento de uma cena com linhas verticais representadas pelas árvores e eu tenho aqui uma horizontalidade, né, uma linha horizontal, digamos assim, que é do nosso tiro, né. Então deixa eu tentar colocar aqui uma guia
hã, tentar tirar as réguas aqui, né. Então deixando aqui essas réguas aqui de enquadramento, você tem aqui a regra dos terços, né. Óbvio, ele não tá nos pontos de ouro nem nada, mas você consegue ver como que as coisas estão organizadas, né. E é dessa maneira que muitas vezes você assiste um filme de 1 hora, 2 horas e consegue se manter fixo nesse filme, porque boa parte do filme, grande parte do filme, tá muito bem enquadrado. Óbvio que não existe só a regra dos textos, nós temos outros tipos de enquadramento, mas olha como tudo orna para ficar amigável e confortável na hora do olhar, né, para que as coisas façam sentido. E não é à toa que o cara foi colocado aqui no canto, que a espingarda está nessa direção, a maneira como foi posicionada a câmera, as árvores aqui, um conjunto de árvores verticais. Então, tudo isso é escolhido de maneira intencional para que você consiga assistir de maneira confortável esse trailer, né. Vamos então para a próxima cena que eu selecionei. Então o que acontece? Durante todo o trailer, eu vou marcando cenas que eu acho interessante. Eu tenho uma cópia desse trailer aqui, então eu vou removendo todas essas marcações, mas eu tenho outra cópia ali para mim. Então, olha isso daqui, cara. Aqui eu analiso o quê, né, o que que me fez escolher essa cena aqui para ser uma referência. Lembrando que como que eu faço separação das cenas, né, no DaVinci Resolve eu venho aqui na aba Color, eu vou criar obviamente aqui um Still Album, eu vou colocar como Refs, por exemplo, e nesse momento eu clico com o botão direito e Grab Still, e aí eu tenho uma fotinho, né, um print aqui dessa cena, onde eu vou justamente separar como imagem em uma pasta, para eu ter uma referência voltada para um gênero de filme, alguma coisa. Eu boto essa pasta caracterizada. Então é dessa maneira que eu vou separando. Nisso a gente vai fatiando o trailer aqui com essas marcações. E aqui eu analiso o quê? Enquadramento. Então perceba que aqui nesse enquadramento, eu vou habilitar aqui a caneta para poder desenhar para vocês. Então eu tenho aqui, né, se a gente olhar coisas que me chamam a atenção nesse enquadramento, né. Eu tenho um céu que ele tá bem equilibrado, então não tenho aquele céu estourando. Eu tenho aqui uma boa exposição dessa região de neve e, de maneira geral, eu tenho esse enquadramento aqui, né, que para mim eu acho bem interessante. Então eu tenho essa divisão da tela. Então perceba, né, que coisa legal. Então toda a tropa aqui horizontalmente posicionada, eu tenho uma porção grande do céu e uma porção muito parecida com o tamanho da tropa aqui no enquadramento. Então essas coisas eu gosto de analisar bastante, porque aqui a gente já começa a pensar em qual lente você vai escolher para chegar em algo parecido com isso, em um enquadramento grupal, né, de várias pessoas, como que eu vou fazer isso. E interessante também, que é justamente o fato de objetos brancos, então nesse caso neve, que facilmente você pode clipar uma neve, né, quebrar o arquivo nos realces. Como que faz para deixar essa exposição onde a neve fique bem exposta, eu consiga ver que isso aqui é uma neve, o céu fique bem exposto e a tropa, né, fique bem exposta. Eu vou desconsiderar aqui qualquer tipo de VFX que tenha aqui nesse trailer, óbvio que tem, mas aqui a gente consegue ter uma noção, basicamente do enquadramento e da exposição. A gente pode testar a exposição, claro, eu tenho um nó aqui, que ele é um DCTL, eu tenho um false color e perceba que o false color já me mostra um equilíbrio muito interessante aqui dessa exposição. E aí, por que que é interessante você consumir esse tipo de material e estar sempre atualizando o seu olhar, digamos assim, ou a maneira como você enxerga as coisas? Na maioria das pessoas que observam um ambiente desse, tipo, quem trabalha muito com publicidade ou entrega de tudo que é muito certinho, o cinema ele não é certinho. Ele tem as suas coisas bem equilibradas e bem planejadas, mas é um pouco mais de arte do que padrões absurdos de nada pode sair do lugar. Já a publicidade leva esse tipo de trabalho por vários fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas perceba que no fundo nós temos árvores que elas não estão verdes. No geral, as pessoas acham estranha quando vê uma árvore cinza. Então aqui eu tenho uma árvore que ela não tá verde. Ela tá mais para um azulado, um acinzentado. É isso que compõe a cena e é isso que eu procuro. Tentar reproduzir isso aqui no futuro é muito interessante, porque
a roupa, né, o uniforme dos soldados é um uniforme que vocês vão ver no decorrer do clipe aqui, que é um uniforme colorido, tem uma cor vibrante. Só que como que o colorista caminha com essa imagem para chegar nesse look aqui e remeter a esse sentimento, né? Isso que é uma cena bem tensa até. Então esse frio, o que que será que ele comunica? O colorista ele tem essa função fundamental de tentar comunicar alguma coisa em conjunto com a direção de fotografia. Até porque na hora o fotógrafo ele não consegue muito meio que dessaturar uma árvore, né? Então, qual que serão os limites desse arquivo? Você precisa, como colorista, ter essa noção. A gente vem para a próxima cena, então perceba que eu tenho aqui as cores menos saturadas possível, a pele menos saturada, com esse aspecto mais frio. Eu achei lindíssima essa fotografia aqui, a maneira como foi escolhido. É por isso que eu escolhi esse trailer, assisti alguns do Angel Studio, eu gostei muito desse trailer. Se perceba que o vermelho e o azul, eles estão caminhando sempre para um lado mais frio. O clipe aqui, essa cena como um todo, e é uma das coisas que mais me chama a atenção. Outra coisa que eu falo para as pessoas muito é essa questão aqui, justamente da maneira como você vai direcionar a luz. Então, provavelmente aqui tem um negativo, muito provavelmente aqui tem um negativo para fazer essa divisão aqui, ó. Então eu tenho um rosto com um lado mais sombreado e aqui é onde vem a fonte luminosa, às vezes um sol, alguma coisa assim, um rebatedor também, pode acontecer, então negativar aqui, rebater o sol que tá vindo na direita no rosto dele, não sei, não estava no dia para gravar. Mas a gente tem toda uma divisão, ó. Perceba que não morre na pele, né? Ela acontece aqui também na roupa, então tem um lado mais claro e um lado um pouco mais escuro. Então todo esse lado direito aqui tende a ter mais sombra, certo? E aí, com isso, a gente consegue fazer esse volume de luz. Então eu tenho o céu mais claro, ele mais escuro, em quase que em totalidade, apenas aqui por essa demarcação de luz. Então olha só como é que tá, né. Eu tenho esse rosto aqui mais demarcado, e essas regiões aqui da roupa também, mais claras, né. E aí eu tenho um céu aqui que tá bem claro no fundo, fazendo essa separação do primeiro plano e do segundo plano, que é justamente aqui esse soldado em relação ao background, beleza? Vindo para a próxima cena, eu gostei muito aqui da maneira como as cores acontecem. Então, aqui nós temos a cena mais fria e aqui nós temos essa cena que ela é mais aquecida, digamos assim. Gostei muito, mantendo aqui sempre a câmera apontada para o negative fill, que é justamente esse preenchimento negativo aqui, ó, que gera essa sombra. Aqui eu tenho a luz que caminha para esse lado aqui, bate no rosto dele, e nós temos aqui essa sombra gerada provavelmente por um preenchimento negativo, alguma coisa assim. E o fundo, ele é um fundo claro, cara. Esse é legal, porque a gente faz a separação. As pessoas às vezes têm a mania de assistir um vídeo, assistir um filme, né? Quer reproduzir, mas não para esmiuçar, né? Destrinchar uma cena, que aí você consegue aprender bastante. Então tem um fundo claro aqui, esse fundo claro, e aqui eu tenho uma parte escura, que é essa sombra, né? Eu tenho aqui uma parte clara, e aí eu tenho 3 situações: escuro, claro e claro. Mas aqui, ó, nesses 2 ambientes claros, que seria esse lado do rosto e o fundo, são níveis diferentes de claridade. E o que a maioria das pessoas fazem é uma imagem mais flat, ou é tudo claro demais ou é tudo escuro demais. Então, é isso por isso que eu acho interessante a gente estudar um pouco essa questão aqui de analisar, as fotografias, as cenas específicas de cada trailer para poder você tirar uma conclusão e uma referência. A próxima cena aqui, essa questão do enquadramento do primeiro e segundo plano, isso que eu acho lindíssimo. Então perceba que a gente tem aqui o primeiro plano, aqui o segundo plano e ainda tem um terceiro plano aqui, ó, onde eu tenho esse soldado aqui, por exemplo. E olha como tudo é bem trabalhadinho, né? Uma escala aqui, ó. Tenho esse tipo de enquadramento aqui, né? Então a gente vem aqui com esse tipo de visão, por exemplo, certo? Olha só que legal, né, meio afunilado. Então, esse tipo de enquadramento é muito interessante. No espacinho que a gente tinha aqui, ó, a gente encaixa um elemento no fundo, certo? Esse cara. A gente tem um fundo background normal, então trabalha-se o primeiro plano, uma iluminação que continua aquela luz onde tem um negative fill e a luz lateralizada, traz esse volume visual. Lembra sempre, quando você for montar sua fotografia, escolher as suas referências, procura
por referências que tenham esse volume visual. Eu tenho um certo nível de luminância aqui, aqui, no cara, ó. Perceba que esse cara que tá aqui, ele não tá estourado, cara. Às vezes tem um grande difusor aqui nele, ó, do sol, para poder barrar a luz que desce aqui em cima desse cara, para que ele não fique branco. Geralmente as pessoas fazem isso, né? Tem alguma coisa aqui de janela, alguma coisa, fica tudo branco, branco, né? Não, a câmera, na maioria das vezes, ela como que é exposta? Primeiro pensando nesse ambiente aqui que vai tem mais chance de clipar, inclusive que a gente tem uma barraca branca aqui, né? E aí sim a gente faz a luz aqui do ambiente interno, onde vai acontecer o diálogo. Porque eu preciso que esse ambiente aqui fique bem exposto para que ele seja um ambiente que traga uma imagem mais volumétrica. E isso é que a gente faz essa análise aqui para poder separar essas referências, né? Próxima referência aqui então, enquadramento aqui chama-se contra-plongé. Então, se de baixo para cima, o cara provavelmente ele é uma autoridade, certeza que ele é uma autoridade, e pensa de novo, luz volumétrica, né? Ou volume de contraste, né? A maneira como a gente vai fazer para que fique menos fletado, né? Menos flat possível a nossa imagem. Então, eu tenho um fundo que tá claro, ok? Esse fundo tá claro. Eu tenho essa separação do rosto dele, então eu tenho uma key light vindo daqui, e eu tenho aqui um negative fill fazendo justamente aqui essa sombra, né. Eu tenho uma sombra, eu tenho um ambiente mais claro, uma região mais clara no rosto dele, e eu tenho um fundo que é mais claro para fazer essa separação dos nossos elementos, do nosso elemento da nossa imagem. E o enquadramentozinho lá, da regra dos terços, né, olha só, bem em cima do ponto de ouro, aqui fica um espaço vazio, certo? E bem em cima aqui, que faz a imagem ficar bem amigável, né, bem confortável de se assistir, né, justamente enquadramento é a chave para muita coisa aqui. Essa cena aqui, maravilhosa, eu sou um fã de imagens subexpostas, imagens mais low key, digamos assim, porque você consegue trabalhar muito bem os pontos de luz, luzes práticas. Então aqui para mim é um prato cheio de referência, adoro demais esse tipo de trabalho. Perceba que dentro a gente tem um haze, ou seja, fumaça, né, resumindo, né, seria fumaça, mas um haze aqui dentro, fazendo essa volumetrical light, né, ou seja, uma luz volumétrica, então a gente tem densidade, textura que você faz com esse tipo de luz. Ah, aqui é uma igreja, praticamente, então pensa em enquadramento, ó, eu tenho aqui as cadeiras vindos assim, outras vindo aqui assim, ó, e a gente tem esse centro aqui, né, olha que interessante, a gente tem esse centro aqui, ou seja, tudo isso aqui direcionado. O enquadramento ajuda demais a gente trazer esse tipo de sensação. A maneira como essas practical lights foram colocadas, ó, então entra aqui afunilando e abre novamente aqui a imagem, né, no enquadramento. Isso é muito interessante para você que imagina que não, só existe regra dos terços, né. Apesar de que na regra dos textos você pode posicionar nessa porção da imagem, no centro, nessa lateral, nos pontos de ouro, na parte de cima, parte de baixo, ou apenas o meio. Depende muito a situação, mas não existe só regra dos terços. E olha só, como as practical lights, mesmo num contraluz, né? Muita gente tem medo de apontar a câmera num contraluz, certo? Mas olha só, eu tenho uma luz principal vindo aqui lateralizada e fazendo todo esse desenho aqui, ó, de claridade. Então aqui eu tenho sombra, botar um Szinho de sombra, e aqui luz. Olha só, a luz vindo aqui, a nossa luz principal, fazendo essa separação da sombra e da luz, né? Então nós temos aqui uma divisão bem interessante. Além disso, a gente vai ter as practical lights aqui, ó, muito bem posicionadinhas, essas velas, né? Então fazendo essa luz mais quente, digamos assim, a gente tem essas luzes práticas e também essas janelas aqui, né? Que eu não sei o nome, me perdoe, mas eu não sei o nome. Você que é católico aí, bota o nome aí, eu não faço ideia qual que é o nome. Mas muito bonito a maneira como está sendo feito. Muitas pessoas vão falar assim, putz, mas essa janela tá clipando, né? Olha só, nem tudo, nem tudo é para ser um realce com aquele aspecto mais acetinado. Muitas vezes a gente precisa sim que clipe o sinal aqui nessa região, ou quase chegue a clipar,
Porque não é problema, a gente precisa retratar a realidade. Então é por isso que essa referência é muito boa, porque eu tenho um equilíbrio de uma luz difusa aqui no nosso na atriz, eu tenho as practical lights trabalhando aqui de maneira muito bem posicionada, e eu tenho a janela aqui de contra que faz uma terceira camada de iluminação. E isso nos ajuda muito para poder criar a luz volumétrica. Toda vez que você for criar ali o seu esquema de direção de fotografia, posicionar as suas luzes e tal, começa do ambiente escuro, do total breu, né? Você desliga todo o ambiente e aí você vem ligando luz por luz e posicionando isso, certo? Inclusive a próxima imagem é justamente o outro enquadramento da câmera aqui, onde aparece então a modelo com o rosto dela aqui. E perceba, olha só que lindo. Essa luz aqui, cara, coisa linda essa luz aqui. Olha isso. Bem difusa, né? Fazendo toda essa difusão. Eu tenho aqui um triângulozinho, então seria mais ou menos um Rembrandt, certo? É bem interessante como tá difusa e o Haze ajuda muito a difundir essa luz, criar esse aspecto mais angelical, digamos assim. Não sei qual é o momento desse filme aqui, não assisti o filme, claro, mas digamos seja angelical misturado com alguma coisa meio desorganizada, né? Porque tá tudo meio quebrado aqui no fundo, pelo que eu tô vendo, parece ser uma capela, uma igreja abandonada. Nós temos aqui a janela, com as suas fontes luminosas, então as pessoas vão imaginar o quê, né? Quando a gente monta uma cena dessa, a gente quer que retrate um pouco a realidade. No dia a dia, você não tem um LED do lado de fora iluminando o seu dia a dia, você tem a luz do sol. Só que a gente reproduz com LED, obviamente, porque a luz do sol muitas vezes não é uma luz confiável em questão de oscilação, estabilidade, né? Por isso que provavelmente aqui tem uns LEDs bem potente aqui iluminando essa janela e fazendo essa difusão muito bonita, né? E é uma textura lindíssima aqui nessa cena. A próxima cena eu gostei muito em questão de enquadramento. Perceba que aqui a gente tem o casal bem no centro, né, ficou bem legal aqui, então eles são um detalhe aqui na imensidão dessa paisagem, né. Então nós temos uma paisagem gigantesca aqui e também uma coisa que me chamou a atenção nessa cena específico, é a força dessa vinheta, cara, né. A força dessa vinheta que centraliza aqui esse casal. Então, tem uma vinheta bem forte, muita gente tem medo de vinheta, né, mas olha só, num filme, né, num filme aí bem legal, até um filme muito bem produzido, toma vinheta e tome vinheta. E vai dizer que, é um problema, o cinema não usa vinheta assim, cara, olha só isso, entendeu? Eu tenho um highlight muito bem equilibrado, o aspecto desse filme aqui no geral é de imagem mais, ah com aspecto mais acetinado de highlight roll-off, então não tem muito clipping de realce, não é pra ser uma imagem, não é pra ser um ambiente, de parecendo com verão, é justamente um ambiente mais frio e necessariamente não precisa se vir com tonalidades frias, mas você pode descer essa luminância. E tem muita gente tem medo, tá muito escuro, né, e aquela cabeça que eu falei que as pessoas têm de publicidade, né, é muito escuro, mas cara, o cinema é escuro, né, os filmes em sua grande maioria trabalham com contraste, com luz baixa. Por que que você tem medo de fazer isso e você quer que ter look cinematográfico? Não, eu quero ter o look cinematográfico nos meus vídeos, mas a partir do momento que você é convidado a reproduzir uma referência dessa e você vê que a luminância é mais baixa, pô, mas tá muito escuro, não sei o que e tal. Cara, te decide, ou tu quer um look cinematográfico ou tu quer esses look broadcast aí, tudo claro, tudo flat. Então, se você quer entender de fato o cinema, isso que eu tô mostrando pra vocês como que eu separo uma referência. Você começa a ressignificar algumas coisas que você aprendeu com publicidade ou com vídeo aí meia boca de broadcast, na questão de look eu tô falando, certo? Porque o cinema trabalha, em sua grande maioria, com esse aspecto de imagem aqui. E por isso que isso chama tanta atenção. A próxima imagem aqui, então, olha só, enquadramento foi um dos motivos de eu ter separado essa imagem aqui. A gente tem aqui, então, a nossa luz. Perceba, eu sempre vejo eles trabalhando aqui, ó. Isso é uma coisa que eu já mostrei na outra cena pra vocês, então imagina como se fosse um funil aqui. Então, grau de tamanho, né, então eu tenho aqui o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Então nós temos os 2 assuntos principais da cena que estão dialogando e uma composição aqui de background. Já que eu não tenho uma luz prática, eu utilizo aqui uma pessoa, um objeto para compor essa cena e ela não ficar mais do mesmo. Mas
fica realmente bem interessante esse tipo de enquadramento, eu acho bem legal até. E o que me chamou também muita atenção é essa luz tão difusa, uma luz bonita, já que o clipe, né, ou já que o trailer, na verdade, desse filme se passa em um ambiente provavelmente de inverno, nublado, óbvio que a gente vai trabalhar com umas difusões e uma luz difusa, não faz sentido vir com uma luz dura aqui, no geral, porque não é um sol de verão, então as nuvens servem como um grande difusor. E isso que me chamou a atenção também, é os olhos do cara aqui, ó. Não tem aquele catch light, né, que fica mostrando o olho da pessoa, na maioria dos vídeos, né, ou trailers, tem sim Catlight já, a gente vai chegar numa cena que tem isso, mas como eu acredito que essa cena é pra dar um aspecto sombrio, parece apenas um buraco preto na região dos olhos, né. E é nessa hora que o diretor de fotografia tem que pensar exatamente em reproduzir aquela emoção do roteiro, né, da cena, e não estragar isso, né, se fosse colocar um brilhinho nos olhos desse cara aqui com um catlight, digamos assim, acho que não ficaria legal e, putz, ficou maravilhoso. A pele do cara mais antiga, né, de idade, né, a idade, e a textura dessa luz, por mais que tenha difusão, a gente ainda tem textura nessas sombras. Por isso que o cinema não tem medo de se trabalhar com sombra, com luz volumétrica. A imagem fica como se fosse tangível, e isso é feito na direção de fotografia. Próxima imagem aqui. Olha que imagem legal, vou botar em tela cheia. Essa imagem aqui a gente tem um bokeh muito interessante, me lembra muito lente vintage. Boa parte desse trailer aqui tem cenas com esse bokeh meio parece um swirly bokeh, como por exemplo de uma Helios, né, alguma coisa assim de uma lente nesse estilo. Mas eu chuto de que essa lente aqui seja uma anamórfica também, pode ser, posso estar falando besteira. Mas gostei muito dessa cena aqui por conta do bokeh. E aí continua, né, enquadramentozinho, regra dos textos aqui, respeitando tudo bonitinho e deixa bem legal essa cena. Agora a gente vem para aquela cena que eu falei com vocês, a questão das cores quentes, que eu gosto muito desse aspecto, mas olha como é interessante a maneira das practical lights, né, então nós temos mais velas aqui, né, deixa muito bem ambientado para pensar que tá quase como uma luz de velas aqui esse ambiente, luz baixa, né, de um ambiente antigo, anos 40, digamos assim, talvez? Posso estar falando bobagem, deixa aí nos comentários se você sabe sobre isso. A luz quente aqui predomina, mas nessas janelas aqui, ó, nós temos tonalidade azul bem sutil. Porque o lance não é ser extravagante, mas é fazer com que a visão, né, de quem está assistindo o filme seja confortável e você consiga sentir a emoção da cena. E não ficar chamando a atenção com luz, né? Outras coisas, outro erro também de quem tá começando é chamar a atenção com luz. Aí bota a luz extravagante assim, fica pontuando muito. Não precisa. O Cyan Orange, que muita gente gosta e adora o Cyan Orange, tá tudo certo. É, também é sutil, também é pontuado de maneiras diferentes. Você não vai seguir a mesma regra, a mesma receita sempre. Você modifica a receita sem tirar a base dessa receita, mas trazendo novas perspectivas da mesma receita. E isso faz ter novos sabores. Então, na minha opinião, uma cena muito legal, inclusive. Na próxima cena, então, olha que legal aqui esse trabalho de fotografia, coisa linda. Por mais que ela esteja na região de sombra, aqui, ó, o trabalho com catlight, que diferencia a imagem do amadorismo, né? Então, não é só jogar ela no escuro também. Então, nós temos um background aqui mais claro, luzes aqui pontuais fazendo o bokeh da lente, muito legal esse bokeh ovalado. Geralmente esses bokehs mais ovalados assim, são de lentes anamórficas, por isso que eu chuto que esse clipe aqui, esse trailer, né, esse filme tá sendo fotografado com lente anamórfica. Catlight, então, aqui fazendo a pontuação dos olhos, né, que a gente tá tentando trazer o quê? Provavelmente tentando trazer emoção. Então, tem aqui ainda uma luzinha Rembrandt, então tem o bem sutil triângulozinho aqui, ó, com a luz Key Light vindo aqui lateralmente. Então, vem aqui a luz Key Light, atinge o rosto, faz um Rembrandt, nada fora do normal, mas olha a quantidade de sombra. E você aí com medo, né, de colocar o elemento na sombra, querendo criar trailer de alguma coisa, né? Ah, vou fazer uma campanha, mas tudo fica claro, tudo fica iluminado pra caramba, um monte de luz aí. Olha que monocromático essa imagem, né? Eu tenho apenas a luz quente
e o frio da sombra aqui, ó. Pode ver que nessa região aqui, desse negócio que segura o cabelo dela, essa tiara talvez, e aqui a roupa, ó, tá frio, ó. Tá uma cor fria. E eu tenho uma cor quente aqui, praticamente. Então olha que legal, né, muito bem, eu gostei dessa cena pra caramba. Tem essa outra cena aqui, que também traz exatamente o que eu tô falando com vocês. Então colocando em tela cheia aqui, nós temos um ponto de luz, um ambiente escuro, lá no fundo azul. Olha isso, é um detalhe, cara. Não precisa, imagine se fosse tudo azul aqui, botasse um buracão azul aqui, pra não, porque tem que ficar o Cyan Orange, né, então aqui já tem a cor quente iluminando eles, botam azulzão. Não, cara, só o detalhezinho ali, ó, construindo, então ficou muito, muito legal essa cena também, gostei bastante. Essa aqui me chamou a atenção, aqui o Cyan Orange na própria fotografia é o que eu tanto prego pra vocês. Fazer a fotografia bem feita, você entrega a matéria-prima pro colorista lapidar. O colorista ele vai ressaltar apenas aquilo que o fotógrafo, o diretor de fotografia, quis trazer naquela maneira de fotografar essa cena. E aí a intenção do fotógrafo é ressaltada aqui. Eu posso fazer pequenas modificações? Sim, só que você não pode sair da base, você não vai pegar, na minha opinião, claro, você não pode sair ali e modificar a base da receita, né? A receita que eu falo é, você vai fazer um bolo, pô. Você vai fazer um bolo de cenoura. Pra que eu vou mudar a cenoura pra abóbora, se o bolo é de cenoura? Então, se a imagem é um Cyan Orange, eu vou justamente lapidar esse Cyan Orange na pós-produção. E não fazer outro esquema de cor, outra paleta de cor, né, não faz o menor sentido. E muitas pessoas tentam fazer essas modificações aí, fica fazendo uns negócios estranhos, grotesco, porque a ferramenta agora tem IA para mudar as coisas. Será que vale a pena mesmo? Então olha só, aqui sei lá como é que é o nome disso aqui, uma lanterna antiga, olha só como eu sou Nutelinha, não lembro o nome disso aqui, meu, minha cabeça tá muito fora. E aí eu tenho essa luz azul que vem aqui fazendo, essa cena tá lindíssima, esse low key, adoro essas cenas low key aqui. Eu tenho os elementos aqui aparecendo, mas tá tudo mais escuro e só a nossa fonte luminosa aqui principal, e nós temos aqui a pontuação, né, o ambient light feito por essa corzinha azul, deixa lindíssima, lindíssima cena na minha opinião. Mais uma opção aí, quer Twian Orange? Toma Twian Orange então, ou algo próximo disso. Céuzinho azul, a casa pegando fogo e essa silhueta lindíssima aqui, olha isso. Cara, isso aqui é brincar com fotografia, isso aqui é maravilhoso. É por isso que eu separei essa referência que eu gostei muito. Então, até trabalhei no clipe do Garage Fuzz com fogo lá, a gente fez queimando um papel. É muito legal de se trabalhar com fogo na cena, mas tem que ter muito cuidado, porque é um negócio difícil de se controlar, em iluminância, em muitas coisas. E olha só, aqui ó, frio e quente, entendeu? Cara, não é difícil de você pensar dessa maneira. É óbvio que na pós-produção você consegue intensificar essas cores, mas é isso, você não modifica as cores porque você quer modificar. Você analisa a cena, como que o fotógrafo quis trazer, e você ressalta o que o fotógrafo quis trazer, que é ele que está contando a cena junto com você. Então você facilita essa comunicação de acontecer. Essa, na minha opinião, é a função principal do colorista. Olha que cena bonita também. Então tem uma janela que tá um pouco clipada, óbvio que tá, cara. A gente tem um sol vindo ali, a gente tem um ambiente iluminado de fundo, vai fazer essa luz aqui de edge light, luzinha de borda aqui no cabelo, na tiara. Essa luz é uma luz que eu não curto muito em certas ocasiões, eu não gosto muito de jogar essa luz aqui na bochecha da pessoa, tá. Tem fotógrafo que faz, tem outros que não, eu sou o tipo de pessoa que eu não curto muito, não faz aqui o meu estilo. Eu prefiro manter essa sombra aqui, se tiver muito forte eu rebato essa luz. Mas quem sou eu para discutir a opinião desse fotógrafo aqui? Então nós temos aqui light aqui vindo então, lateralmente, bem difusa e cat light, ó, que eu falei para vocês. Nessa situação, é uma situação de emoção, dá pra ver que ela tá chorando, né, então você vem com o cat light pra fortalecer essa emoção, uma luzinha pontual no olho, né, e isso separa olhos negros aqui dessa atriz, fazendo essas pontuações de cat light. Eu acho bonito, eu acho que fica bem legal. Por isso que naquela outra cena do cara que estava mais como se fosse uma cena meio, o cara meio não brabo, né, mas uma cena
que não era de felicidade ou de emoção, é uma cena, um ambiente de um personagem mais dark, que o olho estava todo preto, que eu comentei com vocês. Por isso que as coisas são escolhidas, né, em seus devidos lugares. E não pegar a técnica de Catlight e aplicar em tudo. Todo mundo que tá aparecendo, então você vai fazer isso. Não, cara. Você tem que escolher os momentos certos e as cenas certas para se fazer a técnica, tá? Aqui então, essa cena é lindíssima. A cena que antecede ela é essa daqui, ó. Já é um enquadramento muito bonito, na minha opinião. Todas essas flores aí, esse campo de flores, né? E aí nós temos essa cena. Eu achei, assim, de todas as cenas aqui, é uma cena que pra mim tá muito bonita. Eu posso julgar como a cena que eu mais achei bonita. Então tem o mesmo céu que a gente tem no começo do trailer, esse céu mais acinzentado, um grande campo de flores aqui, por exemplo, uma camponesa, talvez, posso estar errado. E essa cor quente aqui, ó. Essa luz mais aquecida, né, e essa luz quente ela traz essa característica de conforto. Eu acho que nesse momento aqui talvez não seja conforto, posso estar enganado. Tem que assistir o filme pra saber, será que é aquela casa que estava pegando fogo? Talvez, acho que não. Mas se for, de toda maneira, esse degradê lindo aqui, que vem uma pele dourada da luz do fotógrafo, né, que ele montou pra ir uma pele ficando mais magenta, né, na mesma cor aqui, ó, dessa região. Então a gente tem esse background aqui mais magentinha, com essa pele aqui nessa sombra magenta transicionando para uma cor dourada dessa luz aí. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Essa fotografia com certeza, um momento eu quero reproduzir alguma coisa parecido com isso aqui, que na minha opinião tá muito legal. E aqui olha só aquela cena que eu falei, ó, não tem Catlight aqui, então provavelmente esse cara é um vilão. Então a gente já vai começando a conectar os sentimentos aqui. Perceba o enquadramento, tudo, olha só, a falta de saturação dessa cena nessas roupas aqui, que são roupas de cores vibrantes, até vermelho, azul, essa parte dourada aqui. E nós temos esse ambiente mais dark, tudo com low level, né, então é um low light, digamos assim, um subexposto, que provavelmente você não consegue utilizar esse tipo de iluminação nos seus trabalhos publicitários aí, ou trabalhos para o seu Zé da esquina que tem uma pizzaria. É mais difícil que se encaixe sim, esse tipo de trabalho aqui, mas se você quer algo cinematográfico, se você pede: "Eu quero um aspecto cinematográfico", esse aqui é um baita de um aspecto cinematográfico que rege 90% do cinema. Então, se você está disposto a caminhar com uma fotografia assim, perceba que toda a nossa cena, ela tem uma mescla inclusive de cores. Eu tenho o verde das árvores com as cores dos uniformes, nenhum sobressaindo muito o outro. Você tem um equilíbrio, porque é uma baixa saturação nos níveis muito semelhantes, que faz com que essas cores se mesclem, e nisso você consiga ter uma imagem normalizada, mantendo a fotografia, a luminância, sempre tudo bem equilibradinho, nada fora ali extravagante, chamando mais atenção do que o próprio personagem da cena. E pessoal, é isso, essa é a maneira como eu separo aí as minhas referências, crio então o Grab Still de cada marcação dessa que eu fiz e vou fazendo um arcabouço de imagens que pra mim me ajuda muito na hora de ir pra algum projeto e procurar todo o meu arcabouço de referências separadas. Sou muito crítico para poder assistir filmes, séries, então assisto pouco material aí porque eu acabo, isso é um problema que eu acabo pegando muito essa parte visual e me incomoda bastante se eu vejo algum filme que não tá muito bem aí fotografado ou uma cor feia, eu acabo não gostando muito de assistir, mas isso sou eu, não quero que você seja assim, isso até vira até problema no futuro. Mas enfim, eu espero ter contribuído então aí com você, que queria saber como é que eu separo minhas referências, como é que eu faço esse processo de criar um workflow e criar um arcabouço de referências para trabalhos futuros. Eu vou manter esse vídeo aqui para as pessoas que são inscritas do canal, para todo mundo que quiser assistir, até quem não é inscrito, obviamente. Mas galera, se eu ver que esse vídeo não tá pegando realmente view, não tá realmente as pessoas engajando e querendo consumir esse tipo de material, é capaz de eu nem trazer mais vídeos assim. Então, depende de você, ah, eu trazer mais vídeos como esse, mais referências para analisar a fotografia, a cor, né? Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos assim. Demora pra caramba, dá trabalho pra fazer,
o processo de edição e etc. Senão, eu vou acabar mantendo esses vídeos só para os membros que realmente estão interessados em consumir esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal. De toda maneira, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, assistiu até o final. Eu espero que você possa ter gostado. E eu vou deixar aqui por último um breakdown justamente de um dos clipes que eu já fiz. Eu vou colocar os dois aqui para quem quiser assistir, para que você possa aí conhecer o meu processo de color grading aí. Então seria a continuidade depois que eu já fiz a referência, executei o trabalho, processo de color grade e direção de fotografia, um breakdown de tudo que eu faço nas minhas produções. Muito obrigado, então, nos vemos num próximo review, num breakdown, num vídeo de color grading. Não sei qual vai ser o próximo vídeo, eu espero você aqui comigo. Valeu, tchau!